Olá, colegas do Simpósio de Educação Ambiental. Eu me chamo Kleber, vou trazer um pouquinho da minha dissertação de mestrado, realizada na UFSCar Sorocaba, em parceria com as professoras Eliana e Maria Helena. Então, o nosso título de trabalho é Motivações e Limitações no Uso de Parques Urbanos e Parques Naturais Municipais em Sorocaba, e a área temática, Projetos de Educação Ambiental relacionados às políticas públicas. Então, a ideia desse recorte é dar realmente alguns insights, algumas estratégias das ações públicas das prefeituras, especificamente no nosso recorte, que é a cidade de Sorocaba. Então, como introdução, a gente traz aqui o seguinte princípio, né? A natureza como um aspecto fundamental de convívio em sociedade. Ela é essencial, então, para as pessoas viverem, né? Esses espaços públicos, podemos dizer assim, os parques urbanos, então, são essenciais para o convívio de crianças, adultos, idosos, enfim. Eles são muito importantes, então, nas cidades, especificamente em Sorocaba, porque você consegue enxergar realmente o uso desses parques urbanos. Você vê a vivência nesses parques urbanos, eles recortam a cidade de uma certa forma. Existe uma política pública já de implementação desses parques urbanos em Sorocaba, e a ideia da pesquisa foi entender um pouco mais o uso, né, desses parques, as motivações das pessoas que frequentam esses parques, pode-se dizer visitantes mesmo desses parques. Então, o objetivo aqui, né, é como se dá a apropriação dos espaços públicos pelas pessoas, no caso, os parques urbanos da cidade de Sorocaba, e o que faz as pessoas visitarem esses parques. E é importante entender isso para também trazer as ações específicas públicas, no caso, das políticas públicas nesses lugares. Entendendo agora no contexto atual, como são importantes, então, né, quando a gente está agora tendo que ficar isolados um do outro, né, devido a uma questão de saúde, como eles são importantes dentro do convívio em sociedade, até para a transformação, muitas vezes, do indivíduo e do coletivo, né? Da própria educação formal e informal que esses parques urbanos podem trazer e proporcionar, até mesmo além da educação, não necessariamente, mas o descanso, a diversão, o uso lúdico desses parques urbanos. A metodologia utilizada, né, na cidade de Sorocaba, hoje a gente tem catalogado 33 parques. Nós recortamos em 8 parques, 2 para cada região, então sul, norte, leste e oeste. Só que desses dois, ele é fechado, tem uma característica mais de conservação mesmo, são aqueles parques naturais que nós chamamos. Então eles têm horários para abrir, para fechar, existe ali um controle de acesso, um controle do que é feito, das atividades. E os parques abertos, eles não têm horários, não tem ali nenhuma grade. Então as pessoas podem ir em qualquer horário e fazer a atividade que achar ali que podem fazer. Então o roteiro, dentro da metodologia, a gente estabeleceu um roteiro de observação desse parque, tanto, né, das características do parque, quanto do entorno também. Isso é muito importante, entender o entorno hoje dos parques urbanos nas cidades. Entender o entorno faz com que a gente pense em algumas características de acessibilidade econômica, de uso, quais são as pessoas que usam, né? A faixa de renda também é muito importante na questão do uso, a gente entender essa parte também. Por fim, que é a parte do que eu trago aqui nesse trabalho de hoje, são as entrevistas que nós fizemos, que trazem então as motivações, né? E até mesmo o que os visitantes acreditam que sejam bom ou ruim, né? As melhorias e os aspectos negativos. Por que entender os aspectos negativos e melhorias a partir de uma visão do visitante é importante? Para trazer as visões das políticas públicas, né? A luz aí das políticas públicas. Então, do lado esquerdo aqui do material, passeio à diversão das crianças, é muito comentado. Então, veja que as crianças hoje, né, nesse momento que nós estamos, elas também estão tendo que ficar confinadas, não tendo ali, não podendo ir à escola ou até mesmo a um parque, por exemplo. E isso faz muita diferença no próprio desenvolvimento, né? Porque os pais levam as crianças, elas têm espaço ali para convivência, de interação com a natureza, de interação com outros ambientes da paisagem como um todo. Encontro com os amigos, isso também é muito importante dentro dos parques urbanos, essas respostas são essenciais, e hoje nós estamos ali também limitados ao encontro com esses nossos amigos ou colegas,
Até mesmo a gente pode encontrar grupos religiosos que frequentam esses parques, atividades físicas, então o pessoal do yoga, muitas vezes nos parques, da corrida, enfim, muitos tipos de atividade realmente. E por fim também a contemplação e o convívio na natureza, que sempre é notado nesse aspecto, né? O ser humano precisa estar em contato e os parques urbanos são ali a ferramenta, o meio de contato com a natureza. E aí, do ponto de vista contrário, né, os próprios visitantes colocaram, nós perguntamos então o que você acha que tem que melhorar, o aspecto negativo também. Então, a conservação, o manejo de paisagismo, né, a poda de uma árvore, a corte da grama, né, da área, a parte da própria atividade disponível ali para as pessoas que convivem no parque, que visitam esses parques, atividades, né, de lazer, de recreação, ou até mesmo da educação ambiental. Então, naqueles parques que são ali abertos, existe educação ambiental de uma certa forma, mas os parques fechados isso é mais intensivo, até mesmo pelo controle que a própria prefeitura consegue ter ali no planejamento e na organização desses espaços. E também, por fim, além da parte de meio ambiente mesmo, né, do paisagismo, da conservação ali mesmo e das atividades, a gente tem a falta de segurança, muitas pessoas colocaram isso, mesmo nos parques fechados ou nos parques abertos, a falta de segurança ou pessoas que possam usar ali algum certo tipo de ilícito, podemos colocar assim também, muitos identificaram isso. Por fim, né, a contribuição nossa nesse momento, né, desse trabalho, é impulsionar a discussão, né, o diálogo referente às políticas públicas desses espaços. Entender o que as pessoas estão pensando ali, entender a abordagem dessas pessoas. Quanto mais a gente entender o que o visitante está procurando. Eu mesmo sou visitante de alguns espaços próximos da minha casa, né, para atividade física ou para passeio. Então, entender o que essa pessoa está pensando é subsídio para uma política pública. Não adianta eu criar uma política pública que não está de acordo ou é muito próximo do que os visitantes ou o público ali, a sociedade de Sorocaba aqui especificamente, pensa do que ela acredita que seja legal ter, claro, na cidade e nos parques urbanos. Então, esse é um pouco da nossa indagação aqui, do nosso trabalho, fazer a gente repensar e refletir como é que nós podemos, então, trabalhar esses espaços, né? Trabalhar o parque urbano na cidade, dizer que a cidade de Sorocaba ela vem desenvolvendo muito o parque urbano, mas ainda falta alguns pontos aqui mesmo que os visitantes colocaram e indagaram, né? A atividade é muito importante, até mesmo as atividades de uso público ali, a prefeitura pode ser realmente ali, a Secretaria de Meio Ambiente ou de Educação, de Lazer, Esportes, pode fundamentar ali o convívio em sociedade, trazendo alguns pontos. E dizer que existe alguns parques em Sorocaba que têm uma interferência maior das ações públicas, em detrimento de outros parques mais isolados ou de regiões mesmo que tenham ali uma renda per capita menor. A gente conseguiu encontrar isso também. Então, alguns parques eles tornam ali mais um meio de ações das políticas públicas e outros ficam um pouco mais ali de escanteio mesmo, de canto, muitas vezes até mesmo no paisagismo, no cuidado do lixo ali mesmo que está no entorno ou dentro do parque. Então, são algumas indagações que a gente faz agora. Eu gostei muito de poder apresentar isso para vocês, porque é parte do nosso trabalho e a cidade de Sorocaba tem muito a desenvolver, já desenvolve um belo trabalho e a gente só quer contribuir com essa discussão, além do mais contribuir com a ciência no nosso país, que a gente precisa mesmo defender esses espaços de contribuições científicas e discussão com a sociedade. Muito obrigado, estou aberto aí a contatos, a perguntas também, sugestões. Muito obrigado a todos e bons estudos.